écrire et tout de même faire le contraire de travailler. Cela, ça ne semble pas très logique peut-être, mais toutefois, tous les livres amusants sont des efforts qui sont soustraits au travail. Olá, chegamos então ao nosso 8º encontro, né, no qual nós, depois dessa recapitulação histórica que eu fiz, né, começando por um panorama biográfico e depois um panorama geral da filosofia francesa e passando por diversas correntes do pensamento francês, como estruturalismo, hegelianismo, fenomenologia, epistemologia, nós vamos então entrar em um dos 3 livros, né, os quais a gente está homenageando, né, que é a Escritura e a Diferença. Né? Nós vimos que nós estamos fazendo 50 anos da trilogia publicada em 1967, a Escritura e a Diferença, da Gramatologia, a Voz e o Fenômeno. Né? Eu escolhi começar por esse livro da Escritura e a Diferença, né, e um ensaio especificamente sobre Bataille. A Escritura e a Diferença é um livro que, na verdade, constitui uma compilação de diversos ensaios que Derrida publicou. Na verdade, boa parte da obra do Derrida tem essa característica, né? Talvez o único livro que ele tem escrito de uma maneira tradicional, do início ao fim, como um livro, é o Glas, né? Mas que quem conhece Glas sabe que esse livro tem uma estrutura completamente diferente. Ele é feito de 2 colunas e enxertos entre essas colunas, né? Mais ou menos como hoje para nós é absolutamente familiar perceber essa estrutura no computador, por exemplo, com as janelas, né? Mas que para aquela época era muito significativo, né? Era muito diferente de tudo que se fazia, sobretudo no texto filosófico. Né? Então, fora Glas, em geral, os livros de Derrida têm essa característica de serem muitas vezes compilações de artigos, né, e de entrevistas misturadas, né, e que então são juntadas num todo único. É o caso também então da Escritura e Diferença, e a gente vai ver que isso pode até ter uma certa explicação também na própria crítica ao livro, né, ou melhor, na desconstrução da ideia de livro que Derrida vai desenvolver na gramatologia, como a gente vai ver daqui a algum tempo. Uma questão, o Escritura e a Diferença, então, ele foi traduzido pela editora Perspectiva, né, que é conduzida pelo Jaime Ginsburg, e hoje está na 4ª edição, né, porém com uma observação importante que precisa ser feita, né, que é a 4ª edição é diferente das outras, né, exatamente porque ela inclui ensaios que não haviam sido publicados, ou melhor, ensaios que não estavam no volume brasileiro, mas que constavam na edição francesa. Né? E 3 ensaios importantes, 3 ensaios relevantes, um sobre Michel Foucault, que havia sido publicado numa pequena coletânea, 3 ensaios no qual se discutia o cogito e a história da loucura, né? O ensaio do Derrida, logo depois a resposta de Foucault e finalmente uma terceira posição de Derrida, que procura não ser uma resposta à resposta, mas que tenta de alguma maneira dialogar com essa resposta Foucaultiana. E o ensaio também faltava, né, o ensaio sobre Emmanuel Levinas, que é um ensaio absolutamente decisivo. O próprio Levinas declara que esse ensaio modifica a maneira de articular o seu pensamento, né, da transição de totalidade infinito para outramente que ser ou para além da essência, né, que não está traduzido do português, não traduzido no Brasil, né? Há uma tradução portuguesa de Portugal. Então essa nova edição vai incluir esses 3 textos, que são textos realmente importantes, né? Que não constavam na primeira edição da Perspectiva. Qual é o ponto que Bataille traz aqui, que de certa maneira Derrida vai trabalhar nesse ensaio, né?
primeiro lugar, a relação com Hegel, né? Vamos lembrar, a gente já viu isso diversas vezes ao longo desse curso, que existia uma grande polêmica em torno a Hegel na filosofia francesa do século XX. Né? Nós vimos que existia uma confluência de pensadores, como Jean Hippolyte, como o Poiré, que defendiam uma espécie de filosofia da imanência, né? Uma filosofia em que não há transcendência, né? Mas que, como contraponto a isso, acabava caindo numa ideia de totalidade. Enquanto que, de outro lado, existiam aquelas filosofias inspiradas na crítica kierkegaardiana, né, a Hegel, que postulavam que o ser humano era transcendente em relação a qualquer pretensão totalizante de sistema, tal como Hegel havia pensado. Né? Então essas filosofias eram filosofias da transcendência, que acabavam caindo, né, num humanismo, né, na medida em que essa transcendência é identificada, é associada à própria humanidade. Né? Ser humano, então, é exceder, né, qualquer possibilidade de ser totalizado em um sistema. O humano é o sinônimo da existência, né, e da existência no sentido de uma transcendência em relação a qualquer totalização, né, e qualquer tentativa de conceituar. O que Derrida vai encontrar em Bataille é uma saída muito diferente para esse problema, né? Porque Derrida começa falando que nós não podemos simplesmente escapar a Hegel alegando esse fora, né? Porque o sistema de Hegel funciona exatamente a partir de uma negatividade que o nega, né? Que se estabelece como contradição. Então esse fora, na verdade, seria um motor, né, que acabaria nos recolocando no quadro hegeliano. Então, para Derrida, não se foge de Hegel por fora, né? Não se foge de Hegel simplesmente afirmando que algo transcende, né, essa totalidade. Para Derrida, esse gesto, na verdade, negligenciaria certas superações que Hegel havia estabelecido, né, de uma maneira dialética. Por exemplo, a própria diferença entre limite e limiar, né, o limite e barreira, que para Hegel já não se estabelece mais de uma maneira simplesmente como o dentro e o fora, né? Porque para Hegel esse processo é sempre um processo em que, na medida em que nós fixamos um limite, nós já estamos então estabelecendo a possibilidade de ultrapassá-lo, né? Para fixar o limite é preciso de alguma maneira saber dos dois lados, né? E aí então todo limite se torna um limiar que é ultrapassado. Então, simplesmente afirmar uma transcendência, né, irredutível a qualquer imanência ou uma alteridade, como por exemplo fez o Emmanuel Levinas, e justamente esse é um dos pontos que violência e metafísica toca, não seria suficiente para escapar ao sistema hegeliano, exatamente porque essa tentativa de fixar um limiar é o que permite um limite, né? É o que permite ao sistema permanentemente transformar esse limite em limiar, se apropriar desse limite, né? E, portanto, fazer dessa negatividade o próprio motor pelo qual a dialética funciona, né? Então, esse ponto é o ponto em que Derrida começa mencionando, né? Eu trouxe aqui para uma outra linguagem, misturando um pouco com o tema que está discutido no ensaio sobre Levinas, mas esse é o ponto pelo qual Derrida começa, né, a sua leitura de Bataille, considerando Bataille como um hegeliano. Né? Mas que tipo de hegelianismo é esse que Bataille vai trabalhar? Né? Para Bataille, então, todo o debate sobre o hegelianismo, no fundo, também é um debate sobre o marxismo. E ao ser um debate sobre o marxismo, também é um debate sobre economia. Mas Bataille vai estar interessado aí não em pensar a economia nos moldes de uma circulação e de um trabalho. Ele vai considerar que a experiência do que nós temos hoje como economia, como ciência econômica, na verdade é a experiência sempre de uma espécie de estrutura fechada, na qual, de alguma maneira, se recalca o elemento do excesso que não se coloca, digamos assim, como racional.
Né? Então, existe, por exemplo, o momento dos grandes monumentos, das festas, né? De situações que são situações de dispêndio, né? E aqui eu já estou falando uma palavra importante para Bataille, né? São situações de dispêndio no qual aquilo que é doado, aquilo que representa, digamos assim, uma saída energética, não volta para o sistema. Né? Esse sistema, de alguma maneira, sempre recebe mais energia do que ele é capaz de processar. E, portanto, ele precisa de ocasiões em que há uma despesa, né? Uma despesa sem reserva, né? Como vai dizer Derrida em relação a Bataille, né? Dizendo que então o hegelianismo de Bataille será um hegelianismo sem reserva. Né? Por que esse hegelianismo é sem reserva? Nós sabemos que uma das grandes contribuições da filosofia de Hegel foi exatamente desfazer, né, o grande abismo que existia entre a teoria e a prática, o pensamento e a ação, o concreto e o abstrato. Hegel, o pensamento de Hegel, a dialética hegeliana, é uma permanente superação dos dualismos clássicos, né, na medida em que ele permite perceber, por exemplo, que no processo do conhecer, o erro é parte do trabalho do conhecer. Então que, portanto, o conhecer não é simplesmente apenas um ato cognitivo que representa corretamente o objeto. O conhecer é o processo de erros que levam até se chegar a um acerto. Né? Ou seja, a filosofia de Hegel é uma filosofia que passa a incluir o trabalho material, né, que é preciso desenvolver até se chegar a um resultado. Aquilo que na filosofia tradicional, platonista, dualista, né, se estabelecia como dois polos opostos sem comunicação, o verdadeiro e o falso, para Hegel integram uma mesma dinâmica. A totalidade não é só apenas a verdade, ela é também a soma de todos os erros que fazem com que essa verdade apareça. Né? Então, na verdade, o sistema de Hegel ele é oniabarcante, ele quer simplesmente não deixar nada de fora, né? Ele quer abarcar toda a experiência de uma tal maneira que nada fique, digamos assim, transcendente, né? Nada reste oculto, né? Tudo vai de alguma maneira se integrar como parte desse sistema. Porém, para Bataille, né, o Hegel pensa essa dimensão do trabalho conceitual exatamente como trabalho. E exatamente por ser trabalho, né, nós podemos identificar aí algo que, para Bataille, é uma limitação. Né? O trabalho do conceito não deixa de se submeter ao conceito de trabalho. E ao se submeter ao conceito de trabalho, né, ele se submete à dinâmica da circularidade econômica que Bataille identificou como uma grande limitação da economia clássica. Né? Para Bataille existe algo que se chama a parte maldita, né, e esse vai ser o nome de um dos seus principais trabalhos, né, que consiste exatamente em toda uma experiência que muitas vezes ele vai associar à experiência do sagrado, que é uma experiência de dilaceração, que é uma experiência de sem volta, sem retorno, né, que não retorna à vida e que, portanto, fica recalcada por esse sistema que precisa se fechar, né, com uma estrutura com sentido. Então, de alguma maneira, o próprio Hegel, isso já estou lendo Bataille a partir da leitura de Derrida, né, de alguma maneira o próprio Hegel teria contido o seu sistema, né, teria restringido a sua totalidade a uma totalidade que pudesse se fechar numa circularidade lógica. Né? E com isso ele teria eliminado, ou melhor, ele teria recalcado, né, certos aspectos que não se reduzem a uma lógica, que não se explicam por uma lógica, né, e que excedem qualquer possibilidade de, inclusive, serem redutíveis a um sentido. Consequentemente, né, Bataille vai encontrar aí
na experiência do riso, por exemplo, né, uma saída para essa circularidade dialética. Né, porque levando a sério, né, o sistema hegeliano, levando a sério as categorias hegelianas, ou seja, atravessando por dentro as categorias hegelianas, nós podemos chegar, né, a um riso final, né, que é um riso que de alguma maneira escapa à totalidade séria do sistema, né, que de alguma maneira exorbita essa tentativa de conter, né, as coisas, né, conter a realidade em um sistema autorreferente, circular, né, e que, portanto, funciona sob essa lógica do trabalho. Essa passagem é exatamente o que o que Georges Bataille vai, de alguma maneira, inspirado em Marcel Mauss, né, que foi o primeiro a publicar aquele ensaio sobre a dádiva, que representa uma verdadeira ruptura no pensamento francês, porque quebra exatamente essa noção de simetria da economia, né, e permite pensar essa parte maldita que Bataille vai desenvolver. Né? Então isso vai significar para Bataille a passagem do que ele chama de uma economia restrita para a economia geral. Né? A economia geral entendida como uma economia que não está submetida ao imperativo externo de um fechamento circular e e lógico, né? Auto-reprodutor. Né? Então, ele vai permitir também pensar, né, essa experiência limite, né, que é aquilo com a qual Bataille vai sempre se debruçar, né, essa experiência limite, no que excede por dentro o sistema. Né? Então, essa vai ser, para Derrida, e aqui a gente precisa entender esse movimento como também um movimento constitutivo do pensamento de Derrida, não é afirmando um fora do sistema hegeliano que nós fazemos o contraponto a Hegel. Tudo que Hegel espera é que nós demos a ele um fora, para que o sistema dele possa abarcar exatamente esse fora. De alguma maneira, para Derrida, é necessário atravessar o sistema e construir uma exorbitância desse sistema que não permita a esse sistema se fechar numa circularidade lógica. Né? É preciso criar esse sem-sentido que, por vezes, até Bataille expressou na experiência do silêncio, né? Para que o sistema hegeliano não consiga dar conta, né, desse processo de Aufhebung, né, de absorção, conservação e superação, né, que caracteriza a maneira do sistema hegeliano de se movimentar. Né? Então aqui a gente tem um movimento de exorbitância, um movimento que sai pela tangente, ou, como o próprio Derrida vai mencionar Bataille, né, uma espécie de uma saída furtiva, né, uma maneira diferente de articular essa questão. O texto em que Derrida trabalha com Bataille é um texto publicado em 1967, que, como nós vimos, foi um momento de muito experimentalismo, né, e um momento de uma grande oposição à forma cultural estabelecida dominante. Nós podemos observar, então, essa procura de Derrida por Bataille, por essas experiências limite, né, que também vai se dar com outro personagem desses escritos da Escritura e a Diferença, que é o Antonin Artaud. A busca dessas experiências limites está ligada, essas experiências limite, está ligado exatamente a esse campo de possibilidades que se abriu em 1967, 68, na década de 60, início da década de 70, né, que fazia então com que se buscasse algo que se contrapusesse a essa experiência cotidiana, né, do que Bataille chamaria da mesquinharia burguesa, que é, digamos assim, poderia ser traduzido naquilo que Max Weber chamava do espírito do capitalismo. Né? Max Weber, que evidentemente está por trás de boa parte dessa maneira de Bataille articular, junto com Mauss, né, essa questão da economia geral e do que excede, do que não se deixa, digamos assim, fixar, né, nesse espírito do capitalismo weberiano, né, que muito influencia esse pensamento francês. Né? Então a gente pode olhar esse gesto de Derrida como essa aproximação, né, de possibilidades abertas pela conjuntura política, né, que são experiências
limites, né, inclusive de pensar outras formas econômicas, né, de retornar a esse fundo virtual, né, ou essa différence pré-original, né, que é a condição de possibilidade da própria origem, para, então, aproveitar outras possibilidades. E, para fechar ainda nessa questão política, né, uma própria crítica da economia baseada no trabalho. Né? A gente sabe que existe uma vertente do marxismo que, de certa maneira, faz uma apologia à figura do trabalho. Né? E a gente pode olhar Bataille, por exemplo, né, como um dos que, hoje mais contemporaneamente, por exemplo, John Holloway faz isso, né, mas como um dos que contestou essa figura do trabalho e do trabalhador, né, com uma imagem subversiva. Né? Justamente eles foram encontrar na aversão ao trabalho, né, no jogo, na aposta, no sagrado, no erotismo, né, nas várias dimensões que põem inclusive a vida em risco, né, e aqui uma herança de Kojève sobre Bataille também, né? São nessas experiências que se vai encontrar então uma subversão, né? Também uma inspiração baudelairiana. Né? Então a gente pode fazer uma série de conexões. São alguns comentários genéricos sobre esse texto, né? Daria para a gente abordar muitos outros aspectos, mas eu fico com esses aspectos em destaque. Até o nosso próximo encontro, né, que nós vamos trabalhar outro texto da escritura e a diferença.